Olá, sejam muito bem-vindas na nossa aula sobre ADL2 e o PROC. Preparei para vocês destrincharem junto comigo sobre o protocolo de respostas do ADL2 e o PROC. Vocês vão sair daqui sabendo como preencher. Bom, Sheila usa o ADL2, Gislaine falou que não usa, mas quer aprender. Muita gente tem dúvidas de como se faz o ADL2, né? Fica com medo, com receio. Então, assim, o ADL2 a gente sabe que é uma avaliação para verificarmos a linguagem receptiva e expressiva da criança de 1 ano a 1 ano e 6 meses, a 6 anos e 11 meses, tá? Temos uma criança que chega para a gente com transtorno de linguagem, ou seja, um atraso na aquisição de linguagem, e essa criança, para a gente poder fazer o ADL2, ela tem que ter 1 ano até 6 anos e 11 meses, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é preencher essa parte da identificação. Então, a gente vai colocar o nome, a data de nascimento, a data da avaliação que a gente está fazendo, o nome do pai, profissão, da mãe, endereço, telefone, e-mail, turma, colégio, tudo bonitinho, tá? Para a gente poder terminar essa parte da identificação e fazer os cálculos para onde a gente vai começar. A avaliação do ADL2, gente, ela foi feita pela professora Maria Lúcia Menezes. Inclusive, tem uma aula lá gratuita para vocês da professora Menezes falando sobre o ADL2 junto comigo, lá no YouTube, no meu canal. Então, o que que acontece? Ela já tinha feito o ADL1 e o que que aconteceu? Ela fez o 2 porque o 1 não tinha a parte de fonologia. Então, ela fez o 2, incluindo a fonologia. Mas a gente vai começar o teste por uma idade, né? Ou seja, esse ADL2, ele não é uma avaliação para você verificar aonde é que a criança não tem a linguagem, a idade, não é nada disso, tá? É para a gente avaliar o grau da dificuldade que a criança tem e a gente poder estar trabalhando com essa criança posteriormente sobre esses sentidos. Quando a criança chega, a gente tem que iniciar o teste. Então, a gente vai colocar aqui embaixo, nessa tabelinha, a data do teste, que a gente está pegando a criança naquele momento, a data de nascimento, né, o ano, e o mês do teste e o mês do ano. Então, se a gente pega uma criança em dezembro de 2024, e aí depois a gente coloca o mês da criança, né? Então, vamos supor, a gente está em novembro de 2024, então a gente vai colocar 2024 aqui, né? O ano, e a gente vai colocar o ano de nascimento da criança. Vamos supor que a criança nasceu 2020. E a gente está no mês 11 e a criança nasceu no mês 6. Então, a gente vai fazer esse cálculo para a gente saber a idade cronológica da criança. O que que acontece? Quando a criança já dá uma idade aqui no final, significa o quê? Que a gente vai abrir o protocolo não naquela idade da criança, mas a gente vai voltar 6 meses de idade da criança, tá bom? Vamos supor que a gente encontre uma criança que tenha 4 anos de idade. A gente vai ter que voltar 6 meses. Então, se essa nossa criança tem 4 anos, aonde é que a gente vai começar? Isso, muito bem, 3 anos e 6 meses. Então, vamos lá, vamos para 3 anos e 6 meses. Estávamos com uma criança que tinha 4 anos e a gente teve que voltar para 6 meses anterior à idade da criança. Então, o que que a gente vai fazer? A criança chega com uma idade para a gente e a gente vai e volta, retrocede 6 meses. Então, a criança vai começar com que idade que a gente vai observar? 3 anos e 6 meses a 3 anos e 11 meses. Então, a gente vai vir aqui no item 21. E aí, o que está pedindo para a gente fazer no item 21? Está pedindo para a gente abrir o manual de figuras, né, da linguagem receptiva,
na página 13 e, e na página 12 e na página 13. Então, a gente vai observar, compreende conceitos de quantidade. Então, o que está pedindo para fazer? O examinador diz o nome da criança, mostra as figuras dizendo, olhe estas figuras. Então, a gente vai, abre o manual de linguagem receptiva e vai e pede à criança para observar as figuras e fala exatamente como está aí. Estes meninos estão segurando balões. Qual está com mais balões? Então, a criança vai ter que apontar quem está com mais balões, tá? E aí, a gente vai observar que sempre depois de cada item, quando a gente fala item, a gente fala o quê? Números. Então, sempre depois de cada número, vai ter ali a pontuação que a criança precisa ter. Então, veja bem, no ADL, a gente vai observar a linguagem receptiva e a linguagem expressiva da criança. Primeiro, a gente observa uma linguagem. Não tem como a gente observar as duas ao mesmo tempo. Então, eu vou começar pela linguagem receptiva, depois eu vou fechar e ir para a linguagem expressiva, tá? Então, se essa nossa criança tem 4 anos, eu tenho que retroceder 6 meses. Eu não vou começar o teste na idade que a criança tem, tá? E aí, o que que acontece? Com 3 anos e 6 meses, ou 3 anos e 11 meses, a gente começa no item 21. Só que pelo teste, como que a gente tem que iniciar o teste? A gente precisa acertar 3 consecutivamente. Então, a criança precisa acertar o 21, o 22 e o 23. Se a criança não acertar 3 consecutivamente, o que que a gente vai fazer? Quem já usa aí o teste faz o quê, gente? Deixa eu olhar para vocês. Quando a criança não acerta os 3 itens consecutivos, a gente volta mais 6 meses. Então, vamos recapitular tudo. Pegamos uma criança, preenchemos o protocolo inicial da primeira página, a identificação e a tabela lá embaixo. Verificamos a idade cronológica da criança. Agora vamos começar o teste. Vamos começar o teste 6 meses anterior à idade cronológica da criança. Para continuarmos o teste, a criança precisa acertar os 3 primeiros itens consecutivamente. Então, a nossa criança, como exemplo, ela tinha o quê? 4 anos. Então, nós iniciamos com 3 anos e 6 meses a 3 anos e 11 meses. E aí ela precisa acertar o 21, o 22 e o 23. Como é que a gente vai saber se ela vai acertar o 21, 22, 23? Aqui embaixo tem sempre a pontuação. Então, para ela acertar o 21, ela tem que acertar 2 respostas. Para ela acertar o 22, ela tem que acertar mais essas 2 respostas. E para ela acertar o 23, ela tem que acertar 2 respostas também. Apesar de que no 23 são 3 itens, mas ela só precisa acertar 2, tá? Então, ela acertou 21, 22 e 23, eu vou continuar o teste. Ela não acertou, eu tenho que voltar mais 6 meses para a gente iniciar. Muito bem, ó, Janete, Fran, todo mundo colocando aí, né? Todo mundo acertando. A Loiane falou, o ADL foca na estrutura linear básica do discurso, enquanto o ADL2 aprofunda temas, incluindo aspectos mais avançados. Então, a pragmática, Loiana, a gente não avalia diretamente no ADL2, nem no 1, tá? A gente avalia qualitativamente em cima do que a gente observa no decorrer da avaliação. Mas o que a gente vai avaliar no ADL2 é essa parte da linguagem receptiva ou compreensiva e a linguagem expressiva, e que no tange o quê? Nos aspectos de linguagem, fonologia, a parte da semântica, né, do vocabulário, tá bom? Da morfossintaxe, né, da estrutura da frase, mas a parte da pragmática em si, a gente só vai avaliar no ABFW, tá bom?
Vamos supor, nossa criança tem 4 anos, ela conseguiu acertar 21, 22 e 23. A gente vai continuar, então. Vamos para 24, vamos para 25, vamos para 26, tá? Agora, se ela errar, a gente não precisa parar mais e voltar 6 meses, tá? Ela pode ir errando e ir acertando, ir errando e ir acertando. Não tem problema. Inicialmente, a gente tem que achar o quê? A base. Quando a gente constrói uma casa, a gente não precisa de um alicerce, uma base, uma estrutura, uma fundação. Então, quando a gente vai iniciar o ADL2, a gente precisa de uma base sólida, aonde a gente precisa fazer com que a criança acerte os 3 itens consecutivos. Agora não tem mais problema. Se ela errar os outros, não tem problema. Você continua o teste. Aí, quando a gente encerra a casa? No teto. Então, onde a gente vai finalizar agora? Quando ela errar 5 itens consecutivos. Então, vamos supor que, ó, a gente começou no 21, foi? 21 ela acertou, 22 ela acertou, 23 ela acertou. 3 itens consecutivos. Vamos continuar o teste. 24 ela acertou, 25 ela acertou. 26 ela errou. Eram 2 respostas corretas, mas ela só acertou uma. Então, ali onde está aquele quadradinho, ou você vai colocar um, ou você vai colocar zero, tá? Só isso. Se ela tiver um ponto, ela tem todo o item. Se ela tiver 0 pontos, ela não conseguiu acertar o item. Então, vamos supor, no 26, ela errou. No 27 ela acertou. No 28 ela errou. No 29 ela acertou, tá? E aí você vai indo, indo. Quando a gente vai terminar? Quando ela errar 5 itens consecutivos. Então, vamos supor que ela errou 26, ela errou 27, ela errou 28, ela errou 29 e ela errou 30. Pronto, ela errou 5 itens consecutivos. Então, a gente vai o quê? Encerrar o teste, tá? Da parte da linguagem compreensiva ou receptiva, tá bom? Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a linguagem expressiva, que vai ser a mesma coisa, vai começar na mesma idade cronológica, diminuindo 6 meses, aonde ela precisa acertar 3 itens consecutivos, se não, volta mais 6 meses. E aí, ela acertando, pronto, você começa o teste, você achou a sua base. Quando ela errar 5 itens consecutivos, é que você vai parar, tá? Depois, o que que a gente vai fazer? Quando a gente já fez a expressiva e a receptiva ou compreensiva. A gente vai fazer, voltar lá para a primeira página, para a gente poder o quê? Colocar o resultado aqui. A Raniele está perguntando: se por acaso a linguagem expressiva acertar e a linguagem receptiva errar, não, Rani. Ó, primeiro você faz a linguagem. A Raniele fez uma excelente pergunta. Ela está falando aqui: se a linguagem expressiva ele for acertando e a linguagem receptiva ele errar, eu vou ter que voltar os 6 meses. Não. Ó, primeiro você faz uma só, tá? Primeiro você faz uma linguagem, a expressiva ou a receptiva. E aí você observa aonde que você vai iniciar acertando os 3 consecutivos. Senão você vai voltar. Terminou ela errando 5 itens consecutivos, aí você vai fazer a outra linguagem, vai avaliar a outra linguagem, a expressiva. Aí vai fazer a mesma coisa. Ela vai ter que acertar 3 itens consecutivos,
depois ela vai ter que parar errando os 3 itens consecutivos. Então, você não vai fazer, Rani, as duas avaliações juntas das linguagens, porque aqui você está vendo no protocolo, tem um pedacinho da linguagem receptiva e outro pedacinho da linguagem expressiva. Não é para fazer junto, é para você fazer uma, terminar e depois você fazer a outra, tá? Isso, a Janete falou mais 6 meses, recua, muito bom. Então, já terminamos a nossa avaliação. Agora, o que que a gente vai fazer? Vamos ver como vamos calcular. Aqui tem, na primeira folha, o cálculo dos scores. Então, o que que a gente vai botar lá? Qual foi a nossa última tarefa correta da linguagem receptiva? Vamos supor que na 39 a criança teve a última tarefa correta da linguagem receptiva. Trinta- depois da 39, ela teve 40, 41, 42, 43, 44. Então, eu parei, porque ela errou 5 consecutivos. Então, 39 foi a nossa última tarefa correta. Então, vou colocar lá 39. Menos o total de respostas incorretas, que está lá no quadrinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou subtrair esse número de respostas corretas com respostas incorretas. Então, eu avaliei a linguagem receptiva da minha criança, lembrando que essa criança tinha 4 anos. Eu não comecei inicialmente com a idade de 4 anos cronológica, eu tenho que retroceder 6 meses. Então, eu fui na parte de 3 anos e 6 meses a 3 anos e 11 meses. Iniciei 3 perguntas, itens consecutivos ela acertou, senão tem que voltar mais 6 meses. E para eu parar o teste, a criança tem que errar 5 itens consecutivos. Aí agora eu vou calcular, tá? Os scores. Depois eu vou fazer o cálculo dos scores, que já terminei minha avaliação, né? Então tem que ver qual o grau do transtorno de linguagem que essa criança tem. Aí vamos ver. A gente coloca ali, última tarefa correta. Vamos supor que a última tarefa correta tenha sido a 39. Depois ela errou as 5 consecutivas. Quando tem menos o total de respostas incorretas, eu não vou calcular todas mais as 5 depois dessa última correta. Não, eu vou pegar, anotem aí, eu vou pegar o total de respostas incorretas da última correta para trás, tá? E aí vamos supor que da 39 para trás ela tem errado só 3 itens. Aí eu vou colocar 3. Aí 39 menos 3 dá 36. Aí eu vou colocar lá 36. Linguagem receptiva score bruto. Aí, no kit do ADL2 vem o manual de avaliação das figuras de linguagem receptiva, de linguagem expressiva e o nosso manual do avaliador. Então, eu vou lá no manual do avaliador, aí sim, eu vou na tabela da idade cronológica da criança e vou ver quanto que dá o 36, do 39 da última correta, menos 3 que ela errou antes da 39 deu 36. Aí eu vou lá e vejo, essa nossa criança não tinha 4 anos? Eu vejo lá, 4 anos a 4 anos e 6 meses. Aonde que está esse manual, essa tabela lá atrás? Aí vamos dizer que deu 70, né? E a gente sabe o quê? Que de 85 para cima, ela tem uma normalidade no desenvolvimento da linguagem. Então, não está normal, deu abaixo. E a gente tem a tabela também no manual do avaliador, que tem o nível de atraso leve, moderado e severo, tá? Então, a gente vai olhar lá na nossa tabelinha, aonde que está dizendo sobre o 70.
Se é leve, moderado ou profundo. E aí a gente vai colocar aí, tá bom? A linguagem expressiva, a mesma coisa, tá? A mesma coisa. Se a gente recebeu essa criança de um médico, ou de uma escola, ou de um outro profissional que também trabalha com essa criança, a gente vai ver se a gente vai colocar para ele depois no relatório se teve um atraso leve de linguagem receptiva, um atraso moderado de linguagem expressiva, e vai vendo também se a gente quer colocar um atraso global. Então, se a gente quer concentrar o paciente no transtorno global, já englobando e concentrando receptiva e expressiva, aí você só vai somar os scores da linguagem receptiva com expressiva, vai ver quanto que deu e vai jogar lá na tabelinha lá atrás, vai ter também como você avaliar essa parte do score de linguagem global, tá? Tudo isso tem no manual do avaliador, no kit. Então, vem os brinquedos também, que você vai ter que brincar com as crianças. Tudo isso bonitinho vem no seu kit para você avaliar o desenvolvimento da linguagem infantil, tá? Em cima do ADL2. Raira perguntou assim: no caso de criança com 1 ano e 4 meses, não há possibilidade de voltar 6 meses, devo fazer com 1 ano, isso mesmo. Aí você deve fazer com ele começando com 1 ano. E o que que acontece? No ADL2, a gente só vai começar a quantificar, né, a colocar o nível do atraso a partir de 3 anos de idade, tá? Então, de 1 ano a 3 anos, a gente vai fazer desse mesmo jeitinho, mas a gente vai ter dados qualitativos que a gente vai trabalhar essa criança, vai melhorar a linguagem dela, e aí depois você faz a reavaliação, faz um relatório bem bonitinho, mas não tem como você quantificar na tabela, tá? Então, você vai ter dados, o quê? Dados qualitativos, tá bom? Agora a gente vai para o PROC. Como é que a gente vai preencher o PROC? Bora lá. Quem aqui faz o PROC? Muito bem, vocês fazem o PROC. Então, o PROC do professor Jaime Zordi, Vina. O PROC do professor Jaime Zordi, beijo. Vocês fazem também um excelente protocolo para avaliar, tá? A gente precisa fazer bem direitinho como é o protocolo, tá, gente? A gente não pode inventar, xerocar, escanear, nada disso. Inclusive, eu sou representante também do ADL, junto com a professora Menezes, a gente vende por um preço mais acessível. Quem quiser, vai com o meu suporte, vai aqui no Instagram lá comigo no direct, que eu mando para vocês o link. Tá um valor bem, bem, bem acessível em relação aos outros locais, porque a gente sabe que são testes caros, mas assim, vamos tomar cuidado sobre escanear protocolos, escanear figuras, tá? Protocolo do pesquisador dá maior trabalho para fazer, então vamos comprar o kit bem bonitinho, até para a gente ter a nossa ferramenta de trabalho, poder estar levando para os pais, mostrando o que que a gente usa, como que a gente faz, para eles também terem mais credibilidade no nosso serviço, tá bom? Bom, o PROC é o Protocolo de Observação Comportamental da professora Simone Raj, professor Jair Zorzi, foi realizado em 2004, onde a gente vai observar crianças de 1 ano a 4 anos, tá? A gente também não pode deixar de colocar toda a identificação da criança ali em cima, bonitinho, igual vocês estão vendo na tela. E a gente vai observar as habilidades comunicativas, a compreensão e os aspectos cognitivos. Então, o que que acontece? A gente vai fazer o quê? A gente vai, primeiro passo, observar todas as habilidades comunicativas da criança. Então, o que que acontece? Em cada item que a gente for avaliando, a gente tem uma pontuação no final. E aí, a gente vai ter que ir marcando para a gente poder, no final, observar essa pontuação.
Então, assim, gente, quando a criança não responde nada, 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 a gente vai marcar ausente. Ai, Beth, eu tenho, eu tenho pena porque a criança não sei o quê, vai dar tudo zero. Vai dar tudo zero, tá? Tem crianças que não têm essa efetividade na atividade que você está observando. Então, você tem que marcar realmente. A criança não respondeu nada, é zero. A criança respondeu mais ou menos, aí você vai colocar presente raramente. A criança respondeu sempre, você vai marcar presente frequentemente. Essas crianças que são presentes frequentemente, gente, não vão ser as crianças que a gente vai receber no consultório, tá? Não vão ser, bem difícil. Provavelmente vão ser as crianças que a gente vai ter aonde? Filhos de amigos, nossos filhos, vizinhos, tá? Que tem um desenvolvimento típico. A Rai perguntou, Beth, devo aplicar o ADL, o ADL2? Não, não precisa. O ADL2, ele é a nova edição. Então, se você tem o ADL2, não precisa você aplicar o ADL, tá bom? Vou só mesmo o ADL2. Oi, posso falar? Sou eu, Claro, Betânia. É a Bárbara. fale. Oi, Bárbara, pergunte. É a primeira vez quem passou agora a live foi uma amiga minha, a Elaine. Nossa, não sabia. Enfim, Muito vamos bem, lá. vamos. Eu uso muito esse protocolo aí, né? Aham. E aí eu tenho uma dúvida muito cruel que é lá essa página, na outra página. Por isso que eu falei, eu te pergunto depois. Não, Porque vamos eu embora. acho que é a última pergunta da comunicação expressiva. Ah, é do ADL2. Não, é do PROC. É do Ah, PROC. sim. É. Aonde? Aqui, volta. Você estava bem ali, eu já ia achar. Meios de comunicação, contextualização da linguagem, compreensão Nível verbal. de, con- nível de contextualização da linguagem, é essa mesmo. Aí, por exemplo, o paciente não fala nada, né? Não tem Aham, nenhum nível de contextualização da linguagem. Mas aí sim. só tem um 5 para marcar. Eu tenho que marcar o número 5 porque assim, eu não marco nada, não tem nenhum zero aí para me marcar. Ah, olha, rapaz, Bárbara, né? É. Bárbara, essa sua pergunta, todo curso que eu dou surge. Professora, mas não tem nenhum nível de contextualização da linguagem. E aí, vou marcar o quê? Você já começa com 5. Então, o que que você bota ali? Você pode botar um zero, porque nem o mínimo que Hum, teria 5, que teria que ter relacionado a uma situação imediata e concreta. O que que é isso? Você está trabalhando com um jogo e a criança te relacionar algo daquele momento, naquela atividade, né? Mas a criança fica parada, vira as costas, não contextualiza, não tem nenhuma iniciativa, não tem nenhuma situação imediata. Então, o que que você vai fazer? Pode marcar zero, tá? E aí você vai somar como nível de contextualização da linguagem ausente. Na hora que você for pegar esse dado, você vai relatar, tá? Que não teve nível de contextualização da linguagem. Qual vai ser seu objetivo para a terapia? Por isso que eu falo, trabalho com protocolos embasados em evidências científicas que avaliam, você vai ter depois todo um passo a passo para fazer o quê? A intervenção. Então, o que que você vai ter que trabalhar com essa criança? Contextualização da linguagem. Então, você vai ter que trazer atividades para que ela possa esboçar inicialmente alguma situação no que se refere naquela brincadeira, naquele momento, naquela hora, tá? Não tem problema, pode marcar zero, já não tem zero. Uma vez eu estava conversando com o professor Jaime Zorzi também, e ele disse que realmente não teve o zero aqui, mas você não tem problema, tá? Foi um erro de edição. Você muito pode, obrigada. tá? Muito obrigada. Eu tenho outra dúvida também. Pode perguntar, aproveita. Aí a minha outra dúvida é aqui já no aspecto do desenvolvimento cognitivo. Ah, Que aí aqui é um exemplo, ó.
Aí, beleza, eu tenho um paciente que ele faz exatamente isso, explora os objetos por meio de poucas ações, mas ele Hum. também explora de modo rápido e superficial, porque assim, eu não entendo essas duas, Ah, né? então, vou te explicar. Chegamos ao ponto-chave da avaliação do PROC, tá? Que exatamente, Bárbara, essas suas dúvidas foram fantásticas. Sabe quando a gente tem aqui, assim, no final, pontuação máxima 20, pontuação máxima 15? Então, quando não tem na pontuação máxima na avaliação, você pode marcar mais de um. Então, vamos supor, aqui, ó, no nível de contextualização da linguagem, só tem pontuação máxima 15. Então, você não pode marcar mais de um, senão vai dar mais do que 15, tá? Então, é sequência, ou faz uma coisa ou faz outra. Se ela contextualiza somente situação imediata e concreta, com o item 10 não vai realizar, porque o item 10 está sendo além da situação imediata e concreta, tá? Então, aqui você só vai marcar um. Então, no número 2 você também vê que o número máximo de pontuação é 60. E aqui na tabela também tem 60, entendeu? Aqui, no nível de contextualização do simbolismo, o número máximo são 20. Mas tem mais de. Não tem 20 aqui. Então você pode marcar mais de um, entendeu? Aqui, ó, nível de organização do brinquedo, número máximo são 20, de pontuação máxima são 20. Então, você também pode marcar mais de um. Nossa, perfeito, muito obrigada, Deus abençoe. Tá? E como que faz para Amém. eu conseguir esse protocolo? Porque o que eu tenho não está assim. Eu acho que o seu está bem mais atualizado, né? Algumas coisas. Você tá no nosso grupo, Não, VIP? não estou. Não estou. Ah, então finaliza aí, que a Carolzinha vai colocar você no nosso grupo, porque eu dei para as meninas esses dois protocolos de respostas, tá? É, Perfeito. E o PROC, eu vejo lá quanto que tá, né, com vocês. Desculpa, o PROC não, o ADL2. L2, isso, pode ver com Carolzinha também, tá? Ai, perfeito. Ai, obrigada. Nada, imagina. Adoro alunas assim, gente, que perguntam muito. Sabe por quê? Às vezes vocês têm vergonha de perguntar. E uma vergonha, uma pergunta da outra não é vergonha, né? Pode ser também a dificuldade da outra, gente. Nós somos fonoaudiólogos, trabalhamos com comunicação. Então, a gente precisa se comunicar. Então, esse foi o PROC, tá? A gente tem que seguir tudo bonitinho. O PROC, depois você vai fazer o somatório. O que que acontece? Quem não consegue a pontuação de 200 aqui no total, gente, não tem problema. A gente não vai ter um paciente que almeja 200 pontos, tá? Tem crianças que conseguem 10, 19. Não fiquem tristes, é isso mesmo. São crianças que têm o desenvolvimento da linguagem alterado. E aí, com esse PROC, essa avaliação, esse protocolo, você vai destrinchar o que a criança não conseguiu realizar, tá? Então, vai ser o seu plano de intervenção terapêutica, tá bom? Depois você vai vir para cá, vai também analisar os parênteses, vai responder de um a um, e no final você vai colocar a sua observação, a sua conclusão, e não vai ficar querendo fazer mais coisas que não estejam dentro da avaliação, tá? Você também vai ter que fazer coisas complementares, como inicialmente você precisa de uma avaliação auditiva, porque você não vai chegar direto no protocolo de avaliação da linguagem sem saber se tem uma perda auditiva, fazer também um encaminhamento para o oftalmologista. Mas essas duas avaliações, elas são requisitos básicos e iniciais para qualquer transtorno de linguagem, tá bom? Até crianças que não são verbais, você precisa trabalhar com o ADL2 ou PROC, que daí você vai para
para você fazer outras complementações, como o AFC, como a BFW, como idade, enfim, o Portos, tá? E aí você vai fazer todo o seu planejamento. Todos vocês que não estão no nosso grupo, falem com a Carolzinha para vocês entrarem no grupo VIP das avaliações do PROC e do ADL2, tá? Provavelmente, muito provavelmente, em dezembro, a gente vai ter um novo encontro assim rapidinho para vocês trazerem mais dúvidas, tá bom? E também perguntarem lá sobre algumas coisas que vocês querem saber em relação ao desenvolvimento da linguagem infantil. E aí, a gente também tem na Hotmart um infoproduto que está maravilhoso, tá? Aonde vocês vão poder explorar bastante coisa sobre marcos do desenvolvimento da linguagem de 0 a 6 anos. O ADL2 está lá todo bonitinho, destrinchando para vocês. O PROC todo bonitinho, destrinchando para vocês. Relatórios, vocês vão ter o modelo de relatórios da Beth Williams lá também. São 4 módulos. Cada módulo tem 3 aulas, sendo que o módulo do PROC e do ADL2 tem 4 aulas comigo, tem material complementar e assim, tá num preço muito bom. Vocês vão ter 5 aulas comigo ao vivo. Em cada mês, a partir de dezembro, vocês vão ter uma aula em dezembro, uma aula em janeiro, uma aula em fevereiro, uma aula em março, uma aula em abril. Então, assim, ninguém está solto aqui. Eu não vou largar a mão de ninguém, porque eu sei que tem muita coisa que a gente ainda tem dúvida. Eu fiz mentoria com a professora Menezes. Lá no meu canal do YouTube tem uma aula da gente, tem uma aula com o professor Jaime Zorzi. O professor Jaime Zorzi me arguiu no mestrado em Educação na Federal do Amazonas. Então, eu sou certificada para estar dando esse curso para vocês. Então, assim, pelo professor Zorzi e pela professora Menezes. E, além do mais, vocês vão ter um modelo de relatório para vocês estarem o quê? Pegando esses resultados, analisando, relatando e, melhor do que nada, dando para os pais para uma devolutiva. Então, assim, gente, o relatório é o cartão postal de vocês, tá? Todo médico, toda escola, toda professora gosta de um bom relatório, tá? Um relatório sintetizado, um relatório que realmente dê todo esse passo a passo das dificuldades da criança, tá bom? E o primeiro módulo nada mais é do que o queridinho de todo mundo em cima do meu livro dos marcos do desenvolvimento da linguagem nos aspectos fonológicos, pragmáticos, morfossintáticos e semânticos. Aquele livrinho que todo mundo ama, o meu de Monique, tá? Então, o primeiro módulo eu destrincho bem sobre esse desenvolvimento da linguagem nesses aspectos de 0 a 6 anos. Então, assim, vocês vão ter 12 meses com o curso para vocês olharem, irem lá e voltarem, tá? Com essas aulas maravilhosas, no valor bem acessível, dividido em várias vezes. Inclusive, quem não tem o kit do ADL2, o PROC e o meu livro, a gente fez um combo, tá? Um valor assim praticamente o valor do combo, com isso tudo, tá o valor do ADL aí no mercado, só para vocês terem ideia, tá bom? E foi um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Façam o PROC, façam o ADL2 que eu vou cobrar, me mandem bonitinho, tirado a foto, Vina Thaís já fez o ADL2 comigo, tá? Quer falar alguma coisinha, Vina? Tira uma Só dúvida? para te dar um beijo, eu amo você muito, minha amiga de tanto tempo, tá? Dizer que você é uma fera e que eu tô Ai, aqui atrás, obrigada, tô atrás, tô atrás, obrigada, Pina, tá? obrigada. Fica com E Deus, amo ver manda o um seu beijo. sucesso. Quero você cada vez mais Ai, Pina é muito querida, longe. gente. Ela é uma amiga lá de Manaus, quando eu dava aula na faculdade, ela, nossa, maravilhosa, maravilhosa. Muito obrigada, gente. Beijo. Obrigada
Beijo, beijo. Então, meninas, fiquem com Deus, tá?